pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre a passagem da embriaguez de Noé e os possíveis significados em torno dos atos de seus filhos mediante ao ocorrido. E ainda sobre o repúdio de Noé ao ato de Cã e a maldição dada a Canaã. Gênesis, capítulo 9, versículos do 20 ao 25. Abre aspas. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Fecham aspas. O Dr. Scott Hahn e Kurt Smith, em seu caderno de estudo do livro do Gênesis, discorrem sobre as possíveis interpretações diante da condenação da visão da nudez de Noé por Cã. Abre aspas. Viu a nudez do pai. Fecha aspas. Diversamente interpretado no sentido de que ele olhou perversamente sobre seu pai nu, que seria voyeurismo, ou que ele masculou seu pai, ou que ele abusou sexualmente do pai, que é um incesto homossexual. Mas olhemos rapidamente para Levítico, capítulo 18, versículo 8. Abre aspas. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. Fecha aspas. Dado isso, os dois autores trazem que a expressão que foi usada, entre aspas, ver a nudez de seu pai, é mais provavelmente uma expressão idiomática para incesto materno, em que a nudez de um pai é uma forma indireta de se referir à nudez de sua esposa, como aparece em Levítico 18, versículo 8, e 2, ver a nudez é sinônimo de descobrir. Descobrir a nudez de um parente próximo para se envolver em relações sexuais, como em Levítico 20, versículo 17. Assim entendido, Cã é culpado de ter relações sexuais com sua mãe, e isso explica o porquê uma maldição cai não em si mesmo, mas em seu filho, Canaã, que parece ser a criança concebida dessa união pecaminosa. Gênesis, capítulo 9, versículo 25. De outra forma, é difícil entender por que Canaã, que não desempenha qualquer papel na história, é mencionado 5 vezes no contexto imediato. Gênesis capítulo 9, versículos 18, 22, 25, 26 e 27. O relato da perversidade de Cã alimenta assim a história de fundo de como ele se tornou o pai de Canaã e dos cananeus. E os autores continuam, entre aspas, cobriram a nudez do pai. Supondo o uso da expressão em Levítico 18, versículo 8, significa que Sem e Jafé discretamente cobriram sua mãe nua e violada. Gênesis, capítulo 9, versículos 26 e 27. Abre aspas. E acrescentou, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Fecha aspas. O Dr. Scott Hahn e Kurt Smith atentam para o seguinte. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Ou melhor, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. A bênção é única, pois esta é a primeira vez na Bíblia que Deus é identificado como patrono e protetor de um indivíduo. Os patriarcas, mais tarde, compartilham esse mesmo privilégio. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Êxodo, capítulo 3, versículo 6. E o Dr. Han e o Mestre Mate nos mostram sobre a concretização da maldição dada a Canaã. Abre aspas. Canaã seja seu escravo. A maldição sobre Canaã entra em vigor quando Israel, que descende de Sem por Abraão, Gênesis capítulo 11, versículos do 10 a 26, apodera-se da terra prometida e torna os sobreviventes cananeus da conquista em trabalhadores forçados. Você pode encontrar essas referências em Josué, capítulo 16, versículo 10, capítulo 17, versículo 13, em Juízes, capítulo 1, versículos 28 e 33, e 1 Reis, capítulo 9, versículos 20 e 21. E ainda, os dois autores fazem duas colocações. A primeira delas é na passagem onde diz, abre aspas, Deus faça prosperar Jafé, fecha aspas. Aqui ele explica que o nome em hebraico Jafé, Yefeth, assemelha-se ao verbo ampliar. E a segunda colocação é na passagem onde diz, abre aspas, habite nas tendas de Sem, fecha aspas. Ele explica que prevê uma amizade fraternal e duradoura entre Jafé e Sem. E retornando à profecia sobre a linhagem dos justos e a linhagem dos ímpios, o Dr. Han e o Mestre Mitch nos escrevem que essas passagens que lemos nos mostram que, assim como a linhagem familiar de Adão se divide entre os justos de Seth e os ímpios de Caim, assim a linhagem familiar de Noé divide-se entre os bem-aventurados de Sem e os malditos de Quem. A linhagem semita é uma continuação da justa linhagem setita, através de Noé. Gênesis, capítulo 5, versículos do 1 ao 32.